Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre dificuldade de engravidar. Recentemente, a atriz Mariana Rios usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre esse assunto. Falou sobre fertilização in vitro, falou sobre essas dificuldades, que ela vem enfrentando nesse processo. Para conversar um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está recebendo aqui o Dr. Vinícius Bacega, que é ginecologista e também especialista em reprodução humana. Muito obrigada, doutor Vinícius, por estar aqui com a gente para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, e sanar as nossas dúvidas. Que agradeço, Pietra, pelo convite e espero que a gente consiga aí sanar algumas dúvidas em relação a esses tratamentos todos. Vamos lá. Bom, para começar, queria entender um pouquinho de que maneira, em que momento, na verdade, as pessoas podem procurar tratamentos, podem procurar ajuda para engravidar, assim. Toda vez que a gente fala um pouquinho, de reprodução assistida e chances de gravidez, acho que o primeiro tema que surge é o fator idade. Esse é o principal fator que vai impactar em relação às chances de gravidez. É claro que existem muitos outros, mas como um fator isolado, esse é o principal. Então, quando a gente vai orientar a procura de um especialista, também isso é pautado em relação à idade daquela mulher que está procurando o tratamento. Então, toda vez que essa mulher tem abaixo dos 35 anos de idade, o que nós orientamos é que ela tem que ter lá um período de até 12 meses de tentativas, sem utilizar um método contraceptivo, e caso ela não obtenha sucesso, não obtenha uma gestação de forma natural, aí este é o momento de procurar um especialista em reprodução assistida. Mulheres que têm acima dos 35 anos de idade, esse período de tentativas fecha ali em 6 meses de tentativas, sem métodos contraceptivos, e caso não obtenha uma gestação de forma natural, já é indicado iniciar a investigação básica de infertilidade e não aguardar mais tempo. Quais são os fatores, assim, então, que causam essa infertilidade? São vários fatores que podem influenciar, como a gente falou, o principal deles é a idade, mas a gente tem outros fatores que podem influenciar. A gente tem que lembrar que a gente, como ginecologista, obviamente, mas dentro da especialidade de reprodução assistida, a gente vai procurar os fatores femininos, mas a gente tem que lembrar que existem os fatores masculinos também, que eles fazem parte disso. Acaba sendo até um pouco de pauta machista, a gente focar só na mulher. Realmente, o homem também tem essa dificuldade, Tanto que eu sempre falo para os casais, não, tem que vir o casal para o consultório para a gente poder investigar, porque faz parte disso, Então, quando a gente fala dos fatores femininos, a gente tem que avaliar se aquela mulher ovula adequadamente, se ela tem ciclos ovulatórios, se ela não tem diagnóstico, por exemplo, de endometriose, se ela não tem, por exemplo, síndrome de ovário policístico. São coisas que podem interferir e dificultar essa gestação de uma forma natural ou até mesmo uma gestação por uma fertilização in vitro, Então, quando a gente fala da parte masculina, a gente também tem que investigar se o espermograma do esposo, do parceiro, está adequado, se ele não tem varicocele, se ele não faz uso, às vezes, de substâncias ilícitas, tabagismo, obesidade, são coisas que impactam também na qualidade seminal, Então a gente tem que avaliar como um todo. É claro que existe, mesmo quando a gente faz toda essa avaliação completa, ainda existem alguns casos que se encaixam com um diagnóstico que a gente coloca como ISCA, que é infertilidade sem causa aparente, que significa que é quando eu fiz a investigação completa desse casal, a princípio nós não identificamos em os exames nenhum fator ali que está impactando, e aí essa classificação seria como uma infertilidade sem causa aparente. Então, ISCA. ISCA, ISCA. Perfeito. Tá bom? Bom, eu separei alguns tratamentos para a gente falar um pouquinho, e eu vou querer que você explique de uma forma mais técnica mesmo, e que as pessoas entendam também. Técnica didática. Perfeito. Técnica didática é a nomenclatura. Combinado. Queria entender um pouquinho sobre indução da ovulação. Tá. Quando a gente fala em indução da ovulação, a gente está falando em tratamentos de baixa complexidade. Aí eu acho que é legal a gente diferenciar o que é um tratamento de baixa e de alta complexidade, tá? Então, indução da ovulação, eu vou estar usando medicações, que podem ser medicações via oral ou até medicações de uso subcutâneo, que são aquelas injeções, que são as gonadotrofinas, mas numa dosagem baixa. O intuito é ter lá, talvez crescendo 1, no máximo 2 folículos, que é a estrutura que contém o óvulo, para que aquela mulher tenha uma ovulação e para que a gente consiga fazer esse tratamento de baixa complexidade. Que podem ser 2. O que a gente chama o tratamento básico, diríamos assim, que seria a relação sexual programada ou coito programado, que é quando a gente vai fazer a indução da ovulação,
definir qual é o momento, o período fértil daquela mulher e orientar esse casal qual é o melhor período para ter relação, aumentando as taxas aí de gestação de forma natural, tá? A inseminação intrauterina é um pouco diferente da relação sexual programada. Então, na relação sexual programada, esse casal vai ter relação, em caso, né, uma tentativa de forma natural. E na inseminação, eu tenho alguma indicação de, por exemplo, ter que manipular gameta, por exemplo, dentro do laboratório. Vou dar, por exemplo, um fator masculino leve, em que eu tenho que talvez selecionar os espermatozoides que são mais móveis, porque se eu não fizer isso, o espermograma daquele parceiro não tem uma boa motilidade daqueles espermatozoides. E na inseminação, para eu tentar maximizar as chances, o que a gente vai fazer? Induzir a ovulação e perto do período mais fértil, o que nós vamos fazer? Preparar o sêmen do parceiro no laboratório e colocar o sêmen dentro da cavidade uterina, facilitando o encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? Então, claro que a gente vai depender de N exames, né, para falar, olha, esse é o melhor tratamento para vocês, é a relação sexual programada. Ou no caso de vocês, por exemplo, quando eu tenho que pensar se eu vou sair de uma baixa ou ir para uma alta complexidade, vou dar o exemplo mais clássico. Quando essa paciente, por exemplo, quer tentar uma gestação de forma natural, mas chega lá, ela tem uma obstrução das duas trompas, bilateral. Como que a gente vai orientar um tratamento de baixa complexidade, sendo que as duas trompas estão obstruídas e eu não tenho como fazer o encontro ali do óvulo e do espermatozoide? Então essa, por exemplo, é uma das principais aí indicações, por exemplo, de seguir com uma fertilização in vitro. Perfeito. Então, falando de fertilização in vitro, o que seria fertilização in vitro? Como eu disse, um tratamento de alta complexidade, tá? Então, a complexidade se relaciona a como eu vou ter essa manipulação desses gametas. Então, o tratamento de baixa complexidade, eu vou manipular o mínimo, ou depender de um laboratório de reprodução assistida, o mínimo possível, tá? Na fertilização in vitro, nós não estamos falando mais em indução da ovulação. Eu estou falando em estimulação ovariana. Qual que é a diferença? A estimulação eu vou usar provavelmente lá as medicações aplicáveis, aquelas injetáveis, que são as gonadotrofinas, numa dose que é maior do que aquela estipulada para eu fazer a indução da ovulação. O nosso intuito aqui neste tratamento não é ter 1, 2 folículos, a gente ter um número maior de óvulos para aquele casal que está fazendo uma fertilização in vitro. Então, essa paciente vai passar por um processo, né? Ela menstruou, começou as medicações, 10 a 12 dias mais ou menos ali fazendo a aplicação dessas injeções, e fazendo os controles de ultrassons, para a gente poder acompanhar como que está o crescimento desses folículos, né? Para a gente avaliar se eu preciso manter a dose da medicação, reduzir a dose, tudo isso é muito importante. E esse último ultrassom que nós fazemos no tratamento, ele é muito importante porque a gente vai olhar o tamanho dos folículos e definir qual vai ser o melhor dia para fazer a coleta dos óvulos. Quando nós definimos a data da coleta, esse procedimento é feito sob sedação, da mesma forma que é feito outros procedimentos, por exemplo, uma endoscopia. Então, pega um acesso venoso, uma veia, essa paciente vai dormir durante o procedimento e é feita a coleta desses óvulos guiado por um ultrassom transvaginal. Então, nós aspiramos o líquido que tem lá dentro de cada um desses folículos e nós vamos checar quantos óvulos nós tivemos ali no final desse processo todo. Neste dia do tratamento ali da coleta, é o mesmo dia, por exemplo, que o parceiro vai fazer a coleta do sêmen. Nós vamos também fazer o preparo dessa amostra seminal dentro do laboratório e fazer a junção do óvulo e espermatozoide. Tem algum que você utiliza bastante ou que você usa bastante nos seus pacientes, que a gente não falou por aqui? Seria legal? Bom, como eu trabalho basicamente com isso, é claro, a clínica, né, é focada em tratamentos de reprodução assistida, existe obviamente um grande número de fertilização in vitro. É claro, porque não porque eu quero indicar esses tratamentos, mas porque a maioria das pacientes que estão procurando ali é porque eles já fizeram vários tratamentos de baixa complexidade e chegam ali já com uma indicação de fazer um tratamento de alta complexidade. Mas eu tendo vários casais que às vezes ficam até com… e é legal esclarecer isso, porque os casais às vezes chegam com um pouco de medo de passar. Será que se eu passar na consulta com o Vinícius, eu necessariamente vou ter que fazer uma fertilização in vitro? Entendi. Não. Então, assim, é legal esclarecer isso, que vai ser avaliado o caso. Vinícius, eu nunca fiz um tratamento e eu avaliei os exames, existe a possibilidade de tentar, né, um tratamento de baixa complexidade, é por ali que nós vamos iniciar, obviamente. E se insucesso desses tratamentos, aí sim seguir para um tratamento de alta complexidade. Bom, queria falar um pouquinho sobre congelamento de óvulos também. Porque é um assunto que está muito em alta também. Sim. Muitas famosas têm feito isso. A gente tem o caso da Juliette, a Fernanda Keula também, né? Que é essa paciente
Queria entender um pouquinho como que funciona o congelamento de óvulos e em que momento isso também é indicado. Todo mundo pode fazer ou não. E não só de óvulos, né? Porque tem outros tipos de congelamentos também, não vamos focar só nas mulheres. Óvulos, exato. Quando a gente fala, então, no congelamento de óvulos, e aí eu volto lá bem no início da nossa conversa, o que vai pautar principalmente, né? Qual o principal fator que vai indicar o congelamento de óvulos? Vinícius, Pietra, tô aqui, tô assim no auge da minha carreira, não quero engravidar agora, mas sonho em ser mãe, tá? A idade é o que vai contar muito. Então, até os 35 anos de idade, eu sempre gosto de explicar isso, porque de onde vocês tiram esses 35 anos de idade para congelar óvulos? Nós sabemos que até essa idade é quando eu tenho uma menor probabilidade de gerar embriões com alterações cromossômicas. Essa chance, ela nunca vai ser zero, tá? Mas até os 35 anos ela é menor. E eu tenho um maior número de óvulos, geralmente uma maior qualidade desses óvulos. Então, nós orientamos que até os 35 anos seria o período ideal. Não que eu não possa fazer esse tratamento depois, tá? Mas seria o momento ideal. Então, a idade é o que vai determinar. Fizemos, então, a preservação da fertilidade, que é o que a gente chama, né, que é o congelamento de óvulos. Essa paciente depois pode engravidar futuramente com 40, 41, 42 anos, quando ela bem entender, diríamos assim. Tá? O que nós temos de dificuldades, diríamos assim, que essa paciente pode encontrar depois dos 35 anos de idade. De talvez essa reserva, né? Nós sabemos que ela vai declinando, não só em quantidade, mas em qualidade. Então, o que isso vai refletir no final desse processo todo? Que provavelmente eu vou precisar de um número maior de óvulos para eu conseguir ter a mesma chance de gestação se eu tivesse congelado X número de óvulos com 35 anos, tá? Só que a questão eu vou precisando cada vez mais de um número maior de óvulos congelados para eu ter esse mesmo sucesso, diríamos assim, só que a minha reserva também está caindo em relação a número. Então, às vezes, essa paciente vai precisar, o que ela conseguiria, por exemplo, resolver talvez em um único tratamento antes dos 35 anos de idade. Vou ter que usar mais. Eu vou ter que fazer mais de um tratamento, às vezes, para conseguir atingir esse objetivo, porque o meu ovário não consegue mais produzir o mesmo número de óvulos que eu conseguia anteriormente. Caramba, e eu sabe que eu fico mais chocada, digamos assim? Eu conversei com uma médica também ginecologista antes da sua entrevista pra gente falar sobre doenças que aparecem durante a gestação. E ela falou, 35 anos é uma idade considerada… materna avançada. Aí eu fiquei assim, gente, como assim? 35 anos que você tá no auge da sua vida. A gente sempre fala, né? Os 30 de hoje é o 20, 40, 30. É isso. Como que funciona, né? 35 anos ser uma idade já avançada. Realmente você começa a ter esse declínio com o seu corpo. Isso é somente na mulher ou também no homem acontece? Olha, eu não gosto de falar muito desse tema, porque sempre gera briga dentro da consulta, no consultório. Por que isso? É o divórcio no momento. Quase isso. O que acontece? Existem estudos mais recentes agora mostrando que a idade pode sim impactar em relação à qualidade seminal, só que existe uma pequena diferença em relação às mulheres. Então, às vezes, assim, acima dos 50 anos de idade, isso começa a trazer um impacto um pouco maior em relação à qualidade seminal, mas para as mulheres isso é muito antes. É aí que gera a briga, né? Porque assim, dos 65 anos. Gente, que sofrimento. Olha, eu te falar, hein? Vou te falar. É isso. Mas tudo bem. Mas assim, eu tava lendo também sobre esse assunto e eu vi sobre congelamento de sêmen. Qual a idade? Como que funciona também esse tipo de tratamento? Como a gente acabou de falar aqui, né? O fator idade, talvez ele não seja tão importante. Eu não vou falar que ele não é importante, mas ele não passa a ser tão importante, talvez assim, numa idade reprodutiva tão precoce, diríamos assim, ali com 30 e poucos anos para os homens. Como é o caso da mulher. Exatamente. Que, na verdade, para a mulher já é considerado um pouco mais tardio, né? Com 35 anos. Então, o que geralmente vai guiar, orientar para que essa pessoa procure um tratamento para um congelamento de sêmen, né? Às vezes, infelizmente, esse diagnóstico não é tão legal, mas na grande maioria das vezes é um diagnóstico oncológico. Então, alguém que tem algum diagnóstico, né, de tumor, não só do trato genital masculino, mas pode ser de outro sítio primário, diríamos assim, desse diagnóstico de câncer, e que esse homem vai precisar passar, às vezes, por uma quimioterapia, por uma radioterapia. Vou dar exemplo, às vezes tem, por exemplo, casos assim que a gente atende no consultório, em que o marido teve, por exemplo, um diagnóstico de um tumor de reto. E aí vai precisar fazer, além do procedimento cirúrgico,
que também já pode gerar talvez algum dano ali, dependendo da extensão de que é aquele tumor. Mas também pode precisar de um tratamento complementar ali, uma quimiorradioterapia. O ideal é que esse homem faça um congelamento seminal previamente a todo esse tratamento. Porque pode afetar. Pode afetar. Bom, a gente começou falando, né, sobre a Mariana Rios. No depoimento dela, ela fala bastante sobre a dificuldade dela na coleta dos óvulos e também na formação de embriões. Eu queria entender um pouquinho sobre isso, sobre a dificuldade nessa coleta de óvulos e na formação de embriões. De que forma isso acontece? O porquê isso acontece? Acho que a dificuldade maior, né, relatada, assim, não só dela, mas de outras, de todo mundo que vivencia esse processo todo, é que a partir do momento que a gente faz, e foi exatamente onde eu parei a nossa conversa, porque eu sabia que a gente precisava detalhar um pouco mais, principalmente essa etapa do tratamento, é que depois que eu fiz a coleta e eu fiz a junção do óvulo e espermatozoide, nós vamos passar por um período de 5 a no máximo 7 dias, que é o período máximo que eu posso manter esses embriões em laboratório, tá bom? Que eu vou sair basicamente de 2 células, que eu tô falando aqui, que é um óvulo e o espermatozoide, que foram juncionados, e que em 5 a 7 dias vão chegar a 120 a 200 células, que é quando esse embrião chega ao estágio de desenvolvimento embrionário final, que nós chamamos de blastocisto, tá? Então, qual é a primeira, diríamos assim, dificuldade, né? É que não são todos os óvulos maduros que foram fertilizados que vão chegar ao estágio de desenvolvimento embrionário final. Então, aqui, esse processo gira em torno, a porcentagem de conversão de óvulo que foi fertilizado até chegar a esse estágio de desenvolvimento embrionário final, gira em torno de 30% a 40%. Então, estou falando que a cada 10, 12 óvulos, talvez eu vou ter 3 a 4 embriões no final desse processo todo. Essa é uma média, né? Eu gosto de sempre falar, não é matemática, medicina não é matemática. Mas essa seria a média aí de conversão de óvulo fertilizado até chegar nesse estágio de blastocisto. E quando nós estamos falando, além de tudo, né, de fazer uma análise genética desse embrião, primeiro eu tenho que passar por todo esse processo. E depois que eu tenho esse embrião, é que aí a gente vai analisar se aquele embrião é viável ou não geneticamente para uma transferência. Tá? E aí eu vou voltar aqui, existem outras causas, obviamente, que podem impactar em aumenta ou diminui, talvez essa chance de ter um embrião geneticamente alterado, mas eu vou voltar no principal, que é a idade. Né? Então, quanto maior a idade do óvulo dessa mulher que está sendo utilizado nesse tratamento, às vezes, por exemplo, 42, 43 anos, talvez desses 4 embriões, se nós tivermos um embrião geneticamente normal, é o que a gente vai estar esperando, tá? Estou colocando uma média ali, mais ou menos. E se a gente for falar lá com 35 anos, talvez desses 4, 3 embriões sejam geneticamente normais. Então, é algo que vai realmente aumentando exponencialmente a chance de ter um embrião com uma alteração cromossômica. E esta é a principal dificuldade, essas 2 etapas. A conversão para blastocisto, que é embrião, e depois disso eu ainda saber o status genético desse embrião. E são vários os fatores que podem influenciar aqui, que pode, às vezes, impactar também em diminuir essa taxa de conversão para embrião. Por exemplo, Vini, o esposo dessa paciente tem uma alteração seminal muito grave. Pode diminuir a taxa de conversão para embrião, porque a qualidade desse sêmen pode impactar. Assim como também algo que altera a qualidade desse óvulo, também pode diminuir a chance de conversão, né, para blastocisto. Então, eu acho que essa é a etapa que é difícil da parte estatística, numérica, mas é também muito difícil, assim, eu vejo conversando no consultório, da parte psicológica de você aguentar. Porque assim, o momento que você tá ali aguardando a ligação do laboratório, hoje o embrião tá bom, não tá bom, tá desenvolvendo, não tá desenvolvendo, até chegar no final do processo. Temos os embriões. Mas agora eu ainda tenho que aguardar para saber se os embriões são geneticamente viáveis ou não para transferência. Eu não vou negar que é uma coisa bem difícil ali para poder controlar. Né? É um desgaste. Absurdo. Inclusive, seria até minha próxima pergunta, porque você, como médico, né, especialista nisso, você acompanha diversas famílias que passam por isso. Queria entender como é que é lidar como médico e como você vê os pacientes lidando com isso também, com essa questão emocional, porque é um processo demorado, é um processo que talvez não dá certo. Muitas das vezes, né, você tem ali aquela esperança, tá dando certo, do nada não dá. É uma quebra de expectativa. Como que é lidar com isso? Pietra, eu sempre falo o seguinte, eu falo que eu
uma forma que eu adotei, acho que tanto para mim quanto para as minhas pacientes. Sempre organizo algo mentalmente, que eu sempre falo que a gente tem que alinhar todas as expectativas. Então, o que eu vejo como função do profissional que está lidando com aquele casal? Eu nunca vou conseguir te garantir 100% de chance de gravidez. Eu adoraria poder fazer isso, mas infelizmente a gente não tem, né, isso. Então, o que cabe a mim e o que eu posso fazer para tentar ajudar essa pessoa, esse casal? Primeiro, deixar eles bem cientes de tudo o que vai acontecer. Então, cada etapa do tratamento, essas porcentagens de taxa de conversão, para a pessoa falar, meu Deus, será que eu tô tendo menos embrião do que eu deveria, ou não? Ou o que ela deve aguardar de acordo com a idade dela, ou com os exames dela, né? Em relação à chance de ter um embrião geneticamente normal no final desse processo todo. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativas, ele não vai tirar 100% da ansiedade. Mas, pelo menos, ele te deixa confortável em saber qual é o caminho que está sendo trilhado. Não é, basicamente, algo que você está no escuro, que você não sabe o que vai encontrar na próxima etapa, tá? É preparar realmente o paciente. É preparar realmente o paciente. E como eu disse, óbvio que só fazer isso, infelizmente, o meu paciente pode estar, assim, 100% preparado, eu ter dado todas as porcentagens, dicas e orientações de tudo como vai funcionar, vai gerar ansiedade, né? Nós somos seres humanos e, obviamente, isso gera uma ansiedade. Com certeza. E eu sempre, óbvio, indico fazer um acompanhamento psicológico, porque eu vejo que isso, obviamente… Bom, eu sou meio suspeita para falar, porque eu acho que ajuda na vida, Com né? certeza. Então, não é só falando a nível tratamento, isso ajuda na vida. E a gente tem que saber lidar ali com aquela dificuldade daquele momento. É uma etapa que não tem como pular. Não tem como eu pular o processo de fertilizou, vou ter que aguardar tantos dias para saber se eu tenho um embrião, se esse embrião depois vai ser geneticamente normal. Então, a gente saber realmente lidar com cada etapa desse tratamento. Então, acho que quando eu tenho alinhado essas expectativas, mais esse suporte psicológico, vamos dizer que, assim, talvez torne isso um pouco menos traumático do que poderia ser. Perfeito. A gente fala, né, sobre probabilidade sempre. Você mesmo falou que medicina não é uma matemática. Mas a gente pode ter uma ideia de qual a porcentagem, assim, de dar certo realmente nesses tratamentos. Sim. Atualmente, qual que é a porcentagem? Vou colocar uma média até para a gente ter a comparação, já que a gente distinguiu os tratamentos lá no início. Quando a gente fala, então, lembra que ele falou, 12 meses de tentativas, abaixo de 35 anos. Por que a gente fala deste período de tentativas? O tratamento de baixa complexidade ou a tentativa de gestação de forma natural, se a gente for olhar por ciclo de tentativa, é um pouco desesperador, porque gira lá em torno de 12 a 20% de chance de gravidez por ciclo de tentativa. Então, a gente vai falar em taxa cumulativa de chance de gravidez. Por isso que tem esse período de espera ali, né, das tentativas antes de procurar um especialista. Em teoria, acredita-se ali que mais ou menos 70% desses casais neste período vai conseguir, se tiver que engravidar de forma natural, vão conseguir nesse período. Ótimo, não vou precisar seguir com uma investigação e passar com um especialista. Caso isso não aconteça, aí sim, avaliação do especialista. Isso falando de baixa complexidade. Quando nós falamos em alta complexidade, eu vou colocar uma média, tá? Vou sair desses 12 a 20% para aproximadamente 50% de chance de gravidez, falando aí numa alta complexidade. Vini, existem outras coisas que podem talvez interferir, né? Se eu fiz o processo todo, eu não estou falando que necessariamente tem que biopsiar embrião ou analisar geneticamente. Mas o que a literatura vai falar, em média, né, de chance de gravidez, eu estou transferindo lá um embrião que já passei por todo esse processo, né, que querendo ou não é uma seleção, né, o embrião que consegue cumprir toda essa etapa de desenvolvimento embrionário. Eu fiz análise genética e eu estou transferindo esse embrião, que a gente chama de embrião euploide, que é geneticamente normal. Eu estou falando em torno de 60% a 70% de chance de gravidez, tá? Então, toda vez que a gente vai conversar, né, quando a gente chega nessa etapa de fazer a transferência embrionária, a nossa conversa vai girar em torno aí, mais ou menos dessa porcentagem, se eu estou falando de um embrião geneticamente normal, mas sabendo que, obviamente, existem outras coisas que podem influenciar, e por isso que a gente não chegou, pelo menos não até agora, no 100% de chance de gravidez. Que pena, tomara que a gente chegue em algum momento. Eu espero também. Mas falando agora um pouquinho sobre acessibilidade, né? Porque a gente sabe que é um tratamento caro. Sim. Precisa ter uma condição financeira boa para que seja feito, né? Queria saber um pouquinho sobre isso. Existe alguma coisa no SUS para que pessoas que não tenham esse dinheiro, né, na questão financeira, tenham acesso? O plano de saúde cobre?
Como que funciona esse tratamento nesses parâmetros? Perguntas legais. Vamos lá. Primeiro, sim, existem alguns lugares no SUS que fazem o tratamento, né, de reprodução assistida para poder viabilizar esse tratamento. É óbvio, eu não vou falar quais as regras específicas, porque precisa preencher alguns critérios para poder fazer o tratamento pelo SUS, porque isso vai depender do serviço que essa paciente está ingressando, né? Além disso, além do SUS, o que é importante frisar? E eu sempre falo isso para os pacientes, porque chega muito essas perguntas, às vezes no Instagram, essas coisas sempre chega. Eu queria fazer o tratamento na clínica, mas eu não tenho a condição financeira para fazer o tratamento. E eu acho que é importante espalhar essa informação. As clínicas privadas, as clínicas particulares, também, a grande maioria delas, né, não posso falar por todas, mas, por exemplo, na clínica onde eu trabalho e outras clínicas que eu conheço, existem programas de um baixo custo ou que também tentam viabilizar o tratamento. De que forma isso? Eu não sei se você já ouviu falar um pouco sobre programas de doação de óvulos, né? Então, eu não vou também me estender muito aqui para não falar todos os critérios aqui, mas também existem, obviamente, alguns critérios necessários para fazer o tratamento dentro do programa de doação de óvulos, incluindo idade, outros exames, enfim. Mas essa paciente consegue, no tratamento, compartilhando, que eu falo, existe o compartilhamento tanto do material biológico, que é o óvulo, que parte do óvulo, né, que é produzido, diríamos assim, nesse tratamento é doado e parte fica para essa paciente. E os custos também são compartilhados, assim como o material biológico. Então isso acaba viabilizando muito o tratamento para essas pessoas que falam, Vini, eu não tenho a condição financeira de arcar com 100% dos custos do tratamento, por exemplo, de uma fertilização in vitro. Então, as clínicas têm esses programas. Então, eu sempre falo, se informem, saibam, entrem em contato, agende uma consulta com o médico, assim, que essas consultas desses programas, às vezes também abrem portas, assim. Tem lugares que as consultas no programa de ovulação, às vezes, nem tem custos. Então, depende, cada clínica tem o seu formato, mas são programas exatamente para poder tentar viabilizar esse tratamento para todo mundo, né? Perfeito. Para que seja acessível mesmo todo mundo. Acessível ao máximo possível. Então, a gente falou a nível SUS, a clínicas particulares que também olham para isso. E quando a gente fala em relação a planos de saúde, o que a gente tem? A gente teve até recente uma liberação, diríamos assim, que em casos oncológicos, ou seja, né? Então, a gente tinha também essa dificuldade. Por exemplo, Vini, eu tenho uma dificuldade financeira. Eu tive um diagnóstico de um câncer e aquela paciente precisa fazer, né, o mais rápido possível, um congelamento de óvulos, por exemplo, né, para poder iniciar o tratamento, né, e preservar a fertilidade. E como que fazia, né, nesse momento? Às vezes a paciente não tinha condições e aí ficava sem preservar a fertilidade. E o que foi decidido é que os planos de saúde, da mesma forma, né, que vem ali a infertilidade, né, como algo que causa um impacto nessas pacientes, né? Eu tenho que fazer, por exemplo, o tratamento para o câncer. O convênio não vai lá e faz a cobertura porque aquela paciente tem que fazer o tratamento oncológico. A infertilidade é algo que é gerado, acontece por conta também do tratamento oncológico. Então foi definido que os planos de saúde têm que arcar com os tratamentos para a preservação da fertilidade dessas pacientes que vão fazer aí tem indicação, por exemplo, de fazer, sei lá, uma quimio, uma radioterapia. Então o convênio vai ter que fazer a cobertura desse tratamento para que ela consiga preservar a fertilidade antes de iniciar o tratamento oncológico. Legal, que bom. Ou seja, é acessível, gente. A gente tem que procurar realmente informação. Informação, gente. Acho que é sempre sobre informação. Acho que muitas vezes a gente fica com esse tabu de é muito caro, não vou nem procurar. Exatamente. Mas tem que realmente ir atrás para saber e se informar. Ver se você se encaixa também, né? Nesses critérios, enfim. Exato. Bom, vamos falar sobre tecnologia, porque assim, medicina está sempre avançando, né? E eu queria saber, em termos tecnológicos, nesses avanços, em relação a esses tratamentos, assim, de que forma a gente pode entender que a medicina vem se desenvolvendo para esses tratamentos também estarem aí se desenvolvendo junto? Eu vou citar, acho que as principais coisas, assim, que se a gente olha para trás, assim, nos últimos anos e olha para agora, técnicas ou coisas que foram muito desenvolvidas dentro da reprodução assistida e que, assim, tornam esses tratamentos
muito viáveis, diríamos assim, nos dias de hoje. Então, a primeira coisa é falando sobre congelamento de óvulo e embrião. Então, assim, lá atrás era feito um outro tipo, né, de congelamento, uma técnica utilizada dentro do laboratório, que a gente chamava de congelamento lento, em que a gente tinha aproximadamente uma taxa de sobrevivência desses óvulos de, sei lá, aproximadamente 70%. Tá? Hoje, com a técnica que a gente utiliza, que a gente chama de vitrificação, hoje eu falo assim, há alguns anos já, né? A vitrificação, a gente tem uma taxa superior a 90% de taxa de descongelamento desses óvulos. Legal, né? Então, isso, obviamente, é um grande avanço e muito benéfico para todo mundo que está fazendo um tratamento, seja congelando óvulos, seja congelando embriões. Tá? E vale lembrar também que congelamento, gente, para casais homoafetivos também, né? Sim, a gente está falando só sobre a dificuldade de engravidar, mas muitas das vezes os casais homoafetivos também utilizam dessa questão do congelamento, né? Com certeza, congelamento da fertilização in vitro, da inseminação intrauterina. Então, são tratamentos que são viáveis, né? Para a nova formação de famílias. Com certeza, né? Com certeza. E, obviamente, quando a gente fala, né, além do congelamento, a gente está falando também da análise genética de embriões. Então, isso é um grande avanço para que a gente antes não tinha, né, talvez essa disponibilidade para poder fazer análise genética. E hoje é algo que a gente consegue fazer com segurança, né, nesses embriões, sem ficar impactando chances de gravidez, porque a gente optou por fazer uma análise genética desses embriões. E terceiro, eu vejo assim muito, obviamente é um assunto que se fala em todas as áreas, e a medicina com certeza não ficaria de fora, que é a inteligência artificial. Que é o que mais está em alta agora, que tem que… Não tem como, óbvio que a medicina não ficou de fora. Não é uma coisa que vai ser introduzida, é algo que já é utilizado. Já é real, Já é real. Então, assim, nós temos um sistema que a gente utiliza hoje, né, que é uma incubadora para cultivo desses embriões. Lembra daquele período que eu falei? Fez a junção óvulo-espermatozoide, 5 a 7 dias, eu vou observar o desenvolvimento desses embriões. A gente tem uma tecnologia que a gente chama, uma incubadora, uma tecnologia time-lapse, que a gente chama, em que esses embriões são colocados dentro dessa incubadora, naquele meio de cultivo. Claro, tem todo um controle, né, de temperatura, de gases necessário para o desenvolvimento embrionário, super controlado dentro dessa incubadora. Esses embriões não são retirados para avaliação, existe uma câmera para cada um desses embriões 24 horas por dia, monitorando todas as divisões celulares desse embrião do momento que houve a junção óvulo-espermatozoide até ele chegar no estágio de blastocisto. E baseado nisso, a inteligência artificial consegue avaliar, claro, tudo isso da mesma forma que a análise genética também está tentando ali me ajudar. Qual é o embrião que tem uma maior chance de implantação? A inteligência artificial avaliando todo o desenvolvimento embrionário, se essas divisões foram regulares, se essa fragmentação dessas células são menor ou maior, tudo isso vai impactar em relação à qualidade deste embrião. A inteligência artificial avalia todo o processo de divisão e vai me dar um score daquele embrião que vai falar, olha, esse embrião talvez tenha um maior potencial de implantação. Então, assim, sou suspeito para falar, mas é incrível. Ou seja, a inteligência artificial faz bem sim. Faz bem, e faz parte da medicina. Já está fazendo aí, há um tempão, com certeza. Exatamente. Doutor Vinícius, como que a gente pode te encontrar? Como que as pessoas podem, atrás do seu trabalho, saber um pouco mais também sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, que eu acho que ginecologia num todo tem muito assunto para ser falado. Mas já que a gente está falando sobre esse especificamente, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, podem me encontrar lá no Instagram, @Dr. Vinícius Bacega. Meu sobrenome vai estar aqui. A gente vai colocar no GC, escrito, viu, gente? Exato. E podem me mandar perguntas, eu sempre respondo. Claro que às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo. Às vezes eu também vejo que tem muita dúvida sobre alguma coisa, às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas para poder responder algumas coisas. Então, é um assunto que não adianta, né? Gera muita dúvida. Acho que a paciente tem que se sentir segura para iniciar o tratamento. Então, podem me chamar lá. E é um assunto que tem muito tabu, né? Como a gente estava falando. Então, as pessoas às vezes falam, é muito caro, né, para mim. Talvez eu não precise. Na verdade, você precisa. Tem toda uma questão emocional. Como que eu vou lidar? Acho que é algo que a gente precisa falar mesmo para as pessoas entenderem, buscar ajuda e ver o melhor tratamento, né, que é específico para cada paciente. Exato. E até falando em congelamento de óvulos, se a gente para olhar, se a gente olha de alguns anos para trás para agora, eu vejo também que é um tabu que ainda bem está melhorando muito, mas não foi erradicado ainda, de muitas mulheres que ficam, eu tenho vergonha, por exemplo, de procurar e
para fazer um congelamento de óvulos, porque qual vai ser o meu julgamento? E aí a gente tá pensando o quê? Julgamento da sociedade, né? Ah, porque eu tô solteira, porque não achei um parceiro, não achei uma parceira, porque eu vou fazer, sei lá, uma produção independente, quero engravidar independente de ter um parceiro ou uma parceira. Eu vejo que essas pacientes às vezes ficam recuadas, diríamos assim, não querem procurar um atendimento. Então a gente sabe que, assim, o atendimento médico é livre, não tem preconceitos, não tem julgamento. E a gente tá lá exatamente para poder ajudar. Porque se você não pensa nisso, nesse momento agora, passou 2, 3 anos, vai fazer diferença depois. Com certeza. Doutor Vinícius não pensa nisso, tá, gente? Ele não julga. Não julga mesmo. Vai lá, por favor. É uma sociedade machista que a gente vive. Infelizmente, ainda tem esse machismo estrutural. É muito complicado. Espero que isso passe. Vá-se embora. Vá-se embora, por favor. Mas muito obrigada, doutor Vinícius, agradeço, de verdade, por todos os esclarecimentos aqui. Queria, na verdade, terminar com você mandando uma mensagem, então, para essas pessoas que são tentantes, que estão procurando ajuda nos tratamentos, que às vezes não tem dado certo, às vezes tem dado certo. Uma palavra de esperança para essas pessoas também. Eu acho que a minha palavra de apoio, Petra, é o seguinte. Eu vejo, né, que, claro, hoje em dia, num mundo que a gente tem aí digital, a gente vê, obviamente, toda essa movimentação, rede de apoio, seja digital, presencial, em que essas mulheres, essas pessoas acabam criando. Mas não se esqueçam que nós, como médicos, estamos aqui também. Eu sempre coloco isso para os meus pacientes, que eu estou à disposição, eu faço parte dessa rede de apoio. Eu sempre falo, ao invés de procurar coisas ou informações que talvez te deixem mais ansiosa e que você não sabe se aquilo é realmente verdadeiro, eu prefiro que você me inclua na sua rede de apoio, diríamos ali, para obviamente, como um ombro amigo também, mas também da parte técnica do que você tiver dúvida. Então, contem com o seu profissional, com o médico que está acompanhando o seu tratamento, porque isso faz muita diferença mesmo no tratamento. Entendi. Então, essa é a minha mensagem. Doutor Vinícius, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Retorne aqui, fico com o convite. Será um prazer. Com toda certeza. Gente, segue lá o doutor Vinícius também. Segue @carasbrasil, @carastv. A gente vai estar sempre trazendo aqui muita informação para vocês sobre saúde e bem-estar, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.